Você já sentiu que poderia conquistar uma sala inteira com um silêncio? Há olhares que dizem mais do que todas as palavras. Há presenças que pesam feito céu nublado antes da tempestade. Só quem já viu aquela mudança de respiração, o leve arrepio que não veio de toque algum, entende o que é provocar desejo verdadeiro, sem nem precisar chegar perto. Mas vamos ao que interessa. Por que a maioria dos homens sente que está sempre atrás, sempre forçando, sempre ignorado por mulheres que parecem ter muros invisíveis ao redor do coração? Eis a promessa. Até o fim deste vídeo, você não só saberá o que dizer, mas sentirá o que significa dominar aquele cenário, onde o desejo cresce no espaço e não no contato. Você já sentiu que poderia conquistar uma sala inteira apenas com a força de um silêncio? Existe algo quase elétrico no modo como certos olhares atravessam o ar e dizem aquilo que nenhum toque ousaria revelar. Só quem já presenciou um daqueles instantes de respiração suspensa, o leve arrepio brotando sem a menor aproximação, compreende o poder de provocar desejo real, estando a metros de distância. Está aqui o ponto. Por que tantos homens experientes insistem em tentar, forçar, mendigar atenção e acabam ignorados por mulheres com verdadeiros escudos invisíveis à sua volta? Essa agonia é mais comum do que parece. E se você chegou até aqui, provavelmente é porque também já sentiu na pele aquele frio no estômago de tentar, de se aproximar, de apostar tudo no toque e fracassar. Fica a impressão de que sempre falta algo, como se houvesse um código secreto que permanece trancado para a maioria. Talvez isso crie frustração, mas também uma inquietação. Se existir uma maneira de virar o jogo, sem precisar de truques tolos ou gestos exagerados. E se o desejo, na verdade, não surge no corpo, mas no espaço entre os corpos? Há um sinal que poucos homens verdadeiramente percebem. Eis minha promessa silenciosa. Ao final deste vídeo, além de saber o que dizer, você será capaz de sentir, na prática e no olhar, o peso de assumir o controle sobre o desejo, sem nunca precisar ultrapassar o limite do respeito. Você já sentiu que poderia conquistar uma sala inteira, apenas com a força de um silêncio? Existe algo quase elétrico no modo como certos olhares atravessam o ar e dizem aquilo que nenhum toque ousaria revelar. Só quem já presenciou um daqueles instantes de respiração suspensa, o leve arrepio brotando sem a menor aproximação, compreende o poder de provocar desejo real, estando a metros de distância. Mas então, por que tantos homens experientes se veem presos na frustração de tentar se aproximar, forçar o contato e ainda assim serem ignorados por mulheres que parecem trancadas atrás de muros invisíveis? Essa dor é uma verdade quase universal. O que separa um homem que pulsa no pensamento dela daquele que é esquecido na hora seguinte? Aqui está o segredo. O desejo feminino raramente nasce do toque físico imediato. Ele germina no terreno nebuloso da mente, na tensão sutil construída no espaço entre dois corpos. Essa é a promessa velada que guia este caminho. Você aprenderá como acionar o desejo sem encostar sequer um dedo, como manter a chama viva apenas com o silêncio e o olhar. O desejo feminino é uma dança complexa que acontece muito antes do toque. É como um perfume que se espalha, sintético e invisível, capturado pela mente antes do corpo ceder. Você já viu aquela mulher que parece tão distante, quase inalcançável? A verdade é que ela não está distante por acaso. Sua mente está protegida, seu desejo ainda não foi convidado a florescer. Não são gestos bruscos ou apressados que vão derrubar essa muralha. O desejo que permanece se constrói no invisível, onde a antecipação e a segurança moldam a atração. Pense em Ana, numa cafeteria discreta. Ela observa você, mas é o controle firme da sua emoção, a calma na conversa, a pausa no momento certo, que começa a mexer com algo profundo nela. Ela não tocou seu corpo, e você não precisou tocar o dela, mas havia uma tensão entre vocês, uma promessa no ar. Isso é mais poderoso do que qualquer toque impaciente. Esse espaço mental, onde você domina o seu próprio desejo, torna você irresistível. Assim como Ana, muitas mulheres têm esse filtro, e o homem comum nunca enxerga. Ele sempre corre, atropela, quer resposta imediata. Você vai aprender que é o lento acender da faísca, não a chama atropelada, que gera o desejo verdadeiro. E ele acontece muito antes do primeiro contato físico.
Naquele café quase vazio, João notou que Clara não tirava os olhos dele. Ela estava ali, a poucos passos, mas parecia distanciar-se cada vez que ele tentava uma aproximação direta. Foi quando ele decidiu mudar a rota. Ao invés de se jogar no toque ou palavras rápidas, sentou-se calmamente, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Sua perna roçou levemente a dela, um gesto tão sutil que poderia passar despercebido. O riso dela escapou nervoso, mas ela desviou o olhar. João não falou nada, virou o olhar para a janela como se nada tivesse acontecido. Esse instante solto no tempo foi o primeiro sinal. Clara voltou a encará-lo, e não só olhava, respirava diferente, absorvia cada movimento dele. O corpo dela não respondia ainda, mas a mente dela começava a dançar. Era como se aquele toque insinuado, silencioso, tenha ativado um interruptor na cabeça dela. João não precisou avançar mais. Criou espaço para que o desejo emergisse por vontade própria. Essa é a chave. Um sinal que muitos homens perdem porque querem tudo rápido demais. O silêncio passou a língua na mente dela, deixava perguntas sem respostas no ar. E isso é uma tortura deliciosa para o cérebro feminino. Um detalhe quase imperceptível que cria expectativa e excitação antes do contato físico real. João não sabia que aquele instante tranquilo no café ia se transformar em uma lição dura sobre o erro comum dos homens. Apressar o desejo como se fosse uma corrida sem fim. A maioria ignora que o toque físico, por si só, é um gatilho superficial para ela. É a estimulação emocional que acende o fogo. Ele percebeu isso ainda naquela noite, quando Clara parecia distante depois de um beijo apressado. O que aconteceu? Ele não deu tempo para a tensão crescer. A pressa roubou a magia do momento. Clara, apesar de atraída, manteve-se fechada emocionalmente. O desejo real não floresceu. Esse choque de consciência lembra a muitos homens que podem ter o corpo dela, mas nunca a mente. Enquanto eles correm para o tudo ou nada, o cativar devagar é o que mantém o fogo aceso. Este erro comum é uma armadilha sutil, tentar apagar o fogo fazendo ele queimar rápido e acabar com as brasas ainda apagando a faísca dentro dela. O homem que entende o contrário controla a tensão, sabendo que o desejo mais forte nasce do espaço entre um gesto e outro. Essa é a verdade que poucos aceitam. E quando um homem domina isso, a mulher deixa de ser apenas presença e se torna pensamento constante. Chega uma hora em que tudo muda, e costuma ser num instante que o homem menos espera. João descobriu isso da maneira mais difícil quando Clara fez algo que desafiou sua paciência e domínio. Ela se afastou, cruzou os braços e lançou aquele olhar meio desafiador, meio intrigado. Era o teste dela, silencioso, um convite para medir se ele estava à altura do que ela realmente queria. Naquele momento, o que ele fez definiu se o desejo dela iria aumentar ou morrer ali. Em vez de se apressar ou justificar qualquer coisa, João manteve o silêncio. Encarou os olhos dela com calma, firmeza, sem se abalar. Você está pensando demais. Relaxa. Poucas palavras, mas carregadas de uma certeza que atravessou o espaço entre eles, como um raio quieto que acende o céu. Clara sentiu aquilo. A tensão subiu, não como pressão, mas como um puxar genuíno para mais perto. Essa é a arte da provocação emocional silenciosa. Um jogo que não se joga com palavras vazias ou gestos desesperados, mas com presença verdadeira e controle firme. Quando um homem age assim, a mulher sente a aura da segurança, do domínio emocional, e é isso que a faz querer baixar a guarda e se entregar. O verdadeiro poder está em ser o mestre da própria calma enquanto o desejo cresce invisível, quase palpável. João aprendeu que não se trata de fazer mais, mas de fazer menos com intenção e propósito. A tensão que ele criou com poucas palavras e um silêncio firme não apenas despertou Clara, ela aprendeu naquele espaço de expectativa. Não foi o toque físico que fez o desejo nascer, mas a segurança emocional transmitida com cada olhar, cada pausa, cada gesto contido. Você também pode dominar essa arte. Não apresse o instante, não se explique demais, não implore por atenção. Conquiste a mente dela antes do corpo. Faça-a sentir que você não precisa dela, mas a escolheu. Seja a presença que acende a chama que arde, mesmo quando você não está por perto. Isso é controle emocional. Isso é domínio viril. O verdadeiro estoicismo aplicado à conquista. Lembre-se, o homem desejado
É aquele que sabe cultivar o silêncio e a ausência, pois nele mora o desejo mais profundo, o desejo que não morre, que reverbera na mente dela quando seus olhos se fecham à noite. E isso não é sorte, é habilidade.